Bom, Agora já vamos estamos lá. em tela cheia aqui. Estamos em tela cheia, vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Então, vamos Sim. lá. Sim. Bom, então, pessoal que está aí nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, tá? A mais uma live da Vatec. Estamos com hoje duas doutoras aí, trazendo muito conteúdo, né, para a gente. Vamos falar sobre o ABC da tomografia, né, trazendo muito sobre imagem, tomografia, né, a doutora Luísa Lança e a doutora Maria Beatriz, tá? Então, a gente fala um pouquinho sobre a gente, né, como a gente, os nossos projetos, e aí vamos ao nosso conteúdo, que acho que o pessoal está bem ansioso aí. Bom, pessoal, esse e-book foi feito com muito carinho, o conteúdo, como a gente já falou, e as ilustrações aqui, a maneira como foram colocados, né, tudo que a gente pontuou ficou muito didático também, então vocês podem acompanhar aí, o que a gente vai falar está escrito. Então, a gente começa falando o quê? Um pouquinho de introdução, né, o que são os exames de diagnóstico por imagem na radiologia. Então, a gente fala diagnóstico por imagem, né, que engloba exames convencionais, 2D, exames 3D e outros exames também que a gente vai utilizar, às vezes, no diagnóstico do nosso paciente, uma ressonância magnética, por exemplo, das ATMs, exames de ultrassonografia. Então, os exames por imagem, eles são fundamentais, tá? Na vida do cirurgião dentista, tá? Então, o cirurgião dentista, ele não precisa ser especialista em radiologia para saber realizar uma boa técnica dentro do seu consultório, tá? Com os aparelhos que tem, raio-x intraorais, para ter uma imagem adequada e conseguir realizar a interpretação dessa imagem. Então, esses métodos diagnósticos que a gente utiliza, né, os exames intraorais, extraorais e os métodos mais avançados, que aí entram, né, outros exames que não têm aí por fonte de imagem a radiação, como a ressonância e a ultrassonografia que eu falei, eles vão fornecer o quê? Informações extremamente importantes para o diagnóstico do nosso paciente. Então, é impossível pensar em receber o nosso paciente, fazer a avaliação clínica sem ter um exame radiográfico em mãos, tá? E aí a gente ressalta a radiografia panorâmica nesse slide, porque ela é um exame hoje que nós falamos de triagem, tá? Então, a dica é, o paciente chegou, não tem nenhum exame, ou faz tempo que esse paciente fez, peça um exame de radiografia panorâmica, porque no único exame, uma dose baixa de radiação, nós temos muitas estruturas e ele vai servir como o start, o ponto inicial para que a gente consiga entender o que está acontecendo com o nosso paciente e, a partir dele, fazer a requisição de exames complementares, como outros exames complementares, né? Porque os exames radiográficos são métodos complementares, junto com o clínico laboratorial, formam o nosso diagnóstico. E a tomografia, ela veio nesse mercado, né? Ela já existe há muito tempo, tá? Em outros países, aqui no Brasil ela vem ganhando força há cerca de 10 anos, tá? Então ela não é tão nova assim, mas ainda existe resistência, né? Por parte dos nossos profissionais, por não entender, às vezes, quesitos simples, tá? Então a tomografia, ela vem trazer informações extremamente importantes no diagnóstico, tá? Que vão ser fundamentais para elaborar o nosso plano de tratamento. E a gente vai ver no decorrer dessa live as indicações, o que a gente precisa entender de tomografia, né? Isso aí. Então, acho que a gente pode passar agora para a parte mais da história da tomografia, né? A gente entender, colocar na história do mundo onde essa tomografia, né, está. Então, no início do século XX foi que começaram os estudos de se falar sobre, né, a reconstrução tridimensional. E, bom, a partir daí várias pessoas começaram a desenvolver estudos e tentar colocar, né, dados tridimensionais digitalmente. Então, lá para 1957, 58, tiveram estudos semelhantes, né, a um modelo, né, que era um computador com uma televisão para mostrar os dados. E aí a grande dificuldade sempre foram os algoritmos por trás da tomografia computadorizada, identificar como colocar esses algoritmos para que eles reconstruíssem essa tomografia de forma fidedigna. Então, passando um pouquinho mais para baixo, a gente tem aí, né, o William
Oldendorff, que desenvolveu um sistema de reconstrução, né? E ele conseguiu reconstruir um objeto de alumínio, né? Era um objeto com garras e tudo mais. E aí, na verdade, foi considerado que não dava para ser feito, né? Porque esse profissional, ele trabalhou sozinho nesse projeto. E a gente sabe que ninguém consegue ter grandes, né, conquistas aí trabalhando sozinho. A gente hoje tem muito essa concepção, né, de que é bom a gente trabalhar em grupo para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, consiga chegar mais longe, e quanto mais cabeças pensando, né, ali, melhor para o nosso projeto, né? Então, a gente também teve médicos e engenheiros que criaram método, né, de distribuição de radionuclídeos, mas também não existe uma base matemática muito consistente para poder levar à frente esse projeto. Descendo um pouco mais, a gente teve Comarch, que foi um físico e matemático que deu a melhor contribuição para a tomografia na história, que a partir daí a gente começa a pensar na tomografia do jeito que a gente conhece hoje. E aí Hounsfield, que era um engenheiro, junto com Comarch, eles conseguiram aí criar um protótipo, né, da tomografia computadorizada, e utilizando raios gama, e o tempo de aquisição foi de 9 dias, imagina, 9 dias fazendo uma tomografia. Mas foi o que eles conseguiram na época desenvolver, né, e a partir daí foi desenvolvido com tubo de raio-x, e aí, né, esse tomógrafo foi tomando forma, foi começando a ser chamado, né, ser pensado como um tomógrafo de fato, como a gente conhece hoje. Então, em conversa, né, do Hounsfield e Comarch com alguns médicos, eles começaram a identificar a necessidade de identificar as estruturas da cabeça do paciente. Então, o Dr. Ambrose foi quem contribuiu bastante com o estudo para que esse estudo, né, que iria trazer imagens tridimensionais, reconstruções tridimensionais, fosse para a medicina contribuir também. Então, depois disso, eles conseguiram criar um protótipo e começaram a utilizar com pacientes do Dr. Ambrose para poder fazer tomografias de crânio. E é muito curioso porque em 71, Hounsfield, ele demonstrou num congresso em Amsterdã imagens seccionais de cadáveres e de animais, né, da tomografia. Só que ele não teve muito sucesso, as pessoas não se importaram muito com o que ele falou. E é importante a gente lembrar que Hounsfield, ele era engenheiro e ele estava num congresso de medicina. E quando ele mostrou aquilo, ninguém se importou muito. Ele, o que esse cara tá falando aí? Ele nem é médico, né? E aí, no ano de 72, junto com o Dr. Ambrose, que foi, né, quem estava ali junto com ele nas pesquisas, foi quem estimulou ali para poder começarem os estudos de dentro da cabeça dos pacientes, porque o Dr. Ambrose era neurologista, junto com ele, eles apresentaram no congresso anual da British Institute Radiology os estudos deles, e dessa vez foi um fervor, todo mundo queria saber o que era aquilo, todo mundo de fato ficou impressionado com o que realmente aquela tecnologia era, né? Deram o valor que ela merecia. E eu acho que é muito importante a gente salientar que naquela época a gente levou o Dr. Ambrose junto, porque ele precisou de um médico estar ali para, né, falar, olha só, isso aqui é importante, vejam isso. Então, a partir daí, né, a aquisição volumétrica em 76 foi patenteada, em 77 aconteceu o primeiro tomógrafo, né, foi instalado no Brasil, na Beneficência Portuguesa, né, e de São Paulo, e Hounsfield e Comarch, em 79, receberam um prêmio Nobel pela invenção da tomografia computadorizada. Em 1980, a gente começou a ter tomógrafos com mais precisão, né, com 1.200 por 1.200 pixels, porque quer dizer o quê? Que eles tinham pixels menores, e aí as imagens eram melhores, mais definidas.
e as imagens eram obtidas praticamente em tempo real, o que não acontecia antes, demorava-se um tempo aí para essas imagens serem reconstruídas. E em 1996 surgiu o primeiro tomógrafo Cone-Beam na odontologia. Então, há 24 anos somente que a gente tem um tomógrafo Cone-Beam. Se a gente for parar para pensar numa linha de tempo, né, existencial, 24 anos é muito pouco tempo, e olha o quanto a gente já evoluiu a tomografia computadorizada Cone-Beam. Antes disso, a gente tinha somente os tomógrafos médicos, que a gente já conhece, já sabe, que geram muitos artefatos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de avaliação. Então, 24 anos para os estudos odontológicos em tomografia, eu acho um tempo relativamente curto, e eu acho que a gente vem fazendo um excelente trabalho no conhecimento da tomografia, né? E exatamente, muito importante salientar que em 2005 a Vatec lançou o primeiro 3 em 1. Antes disso, todos os equipamentos eram dedicados. Então, se você tinha um panorâmico com tele, você tinha que comprar um novo equipamento para fazer uma tomografia. Em 2005, a Vatec lançou o 3 em 1, que foi o Picasso Trio. Então, essa daí é uma história básica da tomografia, né, Bia? Exatamente. Luiz, só fazendo um adendo que é importante, se a gente pensar, como você falou, 24 anos, mas trazendo para a nossa realidade, o que é que isso significa? Né? Cerca de 10 anos, praticamente, que nós temos essa invasão realmente do Cone-Beam aqui no Brasil e a gente realmente utilizando, né? Então, é um tempo, assim, curto, né? Então, a gente sabe, mas cada vez mais as pesquisas mostrando as indicações, e a gente vai falar disso aqui hoje, e é muito interessante isso, porque uma tecnologia nova, né? Isso aí. Então, a aquisição da imagem, né, ela consiste em pegar, né, toda essa estrutura que é selecionada do paciente e vai cortar em fatias, né, Bia? A gente vai selecionar em fatias. Igual aquela imagem super conhecida, né, do pão de forma saindo do tomógrafo, né, o pão de forma todo fatiadinho. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente tem planos para fazer esse corte. Não é simplesmente pegar esse pão e cortar do jeito que você quer. A gente vai cortar, a gente vai ter, né, protocolos de como recortar esse pão. Exatamente. O princípio de aquisição, ele segue o mesmo, né, da tomografia médica, né? São fatias do corpo. A gente não pode falar isso para o paciente, né, senão ele sai correndo, eu vou fatiar, né? Então, uma brincadeira, mas que faz alusão a realmente como que a imagem vai ser formada. Então, esse equipamento, né, a tomografia odontológica, como a gente fala, vocês podem falar Cone-Beam, Cone-Beam Computer Tomography em inglês, ou tomografia computadorizada de feixe cônico, como vocês quiserem dizer. A gente percebe que o clínico gosta muito de tomografia odontológica. E nós, radiologistas, gostamos, né, Luiz, mais de tomografia Cone-Beam ou feixe cônico, porque quando começa a especificar um pouquinho mais, começa a ficar mais difícil para o clínico, né? Hoje, na nossa palestra aqui, a gente tem bastante radiologistas e temos bastante clínicos, né, que não são especialistas em radiologia. E como eu falei desde o começo, não é porque não é especialista, ele não tem que saber, tá? Pode deixar nesse slide mesmo, viu, Paulo? Então, isso é importante a gente salientar aqui, que vocês que estão aprendendo isso, é fundamental para que vocês tenham, né, dentro do consultório de vocês, toda a base do conhecimento para passar para o paciente de vocês, e a gente começa a educar o nosso paciente, né? Então, a aquisição da imagem da tomografia computadorizada de feixe cônico, ela representa uma secção, uma fatia do corpo, né, da região dentro do maxilofacial. A gente vai ver que existem várias regiões que a gente pode adquirir, tá? A gente vai dar nome para isso, e elas vão fornecer, então, imagens tridimensionais. Então, a altura, a espessura, a largura, que são coisas que a gente não tem nos exames bidimensionais, tá? Nós somos estruturas tridimensionais. Então, existe um princípio aí de interpretação da imagem, existe sobreposição de estruturas numa imagem bidimensional. E isso é extremamente importante que o clínico saiba para que consiga explicar para o seu paciente a necessidade de um exame que vai também mostrar realmente o que está acontecendo ali, dar medidas precisas, fidedignas, por exemplo, e oferecer, então, o melhor, né, do tratamento. Então, esse exame, ele fornece essas imagens para a gente em vários cortes que a gente vai ver, né,
vários cortes seccionais, e vão permitir, então, essa avaliação dinâmica, tá? Então, de nada, aqui eu ressalto, de nada adianta também o exame desse em mãos se a gente só avalia aquele corte. Então, o exame, ele é tridimensional, nós vamos correr os cortes, nós vamos avaliar o paciente, aquele volume todo adquirido. Pode passar, Paulo, por favor. Então, aqui, como a gente estava falando, a tomografia surgiu como uma técnica promissora na odontologia. Por quê? Porque ela tem características, tá? Que são muito importantes que a gente entenda, tá? Justamente para explicar, às vezes, para o nosso paciente e que a gente consiga obter sucesso na nossa clínica. Então, é um exame que não tem sobreposição, não tem distorção, não tem ampliação de imagens, como nós temos nos exames radiográficos convencionais, tá? Periapical, radiografia oclusal, radiografia interproximal, radiografia panorâmica, existe, tá? Então, essa é uma característica marcante da tomografia odontológica. E ela é bastante solicitada, tem vantagens, tá? Porque ela é um exame que tem uma baixa dose de radiação, tá? Então, se vocês pesquisarem na literatura, nós temos vários artigos que mostram as doses de radiação e, por exemplo, a dose de radiação em determinadas regiões da tomografia, ela é inferior às 14 radiografias periapicais de boca toda, tá? Se a gente for comparar, dependendo da região. Então, assim, pensar na tomografia, nós temos sempre que pensar, assim, na dose de radiação, tá? Que pode ser maior ou menor em relação ao exame que a gente está comparando. Mas é um exame que tem uma dose baixa quando comparado a um exame tomográfico médico, por exemplo, tá? E a melhor qualidade... Pode falar, Lu. Eu vou só fazer um adendo aqui, que existe um estudo que ele é mais antigo, ele não é um estudo feito com os equipamentos mais recentes, e muito menos feito com o equipamento da linha Green da Vatec, que é um equipamento muito interessante porque a dose é extremamente baixa de radiação. Importante falar isso, Luísa. Nesse estudo, ele diz que uma tomografia era equivalente a quantidade de dose de uma tomografia era equivalente a, aliás, um exame de periapical de boca completa convencional, ele era equivalente a 3 tomografias. Então, quer dizer, a tomografia é 3 vezes menos radiação do que um exame de periapical de boca completa convencional. Então, eu achei esses números bem impressionantes quando eu descobri eles há muitos anos atrás. Hoje em dia, se a gente fizer, a gente vai cair para trás da cadeira. Porque cada vez mais os aparelhos estão sendo, assim, tem os matemáticos físicos, né? Na produção de aparelhos que realmente utilizem cada vez menor, né? Cada vez menos a dose de radiação, que ela seja cada vez menor, produzindo uma imagem com melhor qualidade. Exatamente. Então, isso que a Luísa falou é extremamente importante, a gente pensar na dose. Mas isso também não significa que a gente vai sair pedindo tomografia doidado, tá? A gente vai falar disso aqui. Tem indicações. A gente tem que prestar atenção e cuidado com o princípio de Alara, que diz o quê? A radiação emitida, né? O paciente tem que ser tão baixa quanto razoavelmente possível, tá? A gente tem que se colocar no lugar do outro, tá? Então, esse tipo de exame, ele foi pensado para avaliação das estruturas dento-maxilofaciais, fornecendo também conforto para o paciente quando comparado à tomografia médica, multislice ou Fanbeam, como a gente queira falar, né? Porque nessa técnica, a tomografia médica, geralmente nós temos o gantry, né? Onde o paciente entra e aquilo causa também um desconforto, né? Quem já precisou fazer? Eu já precisei fazer no gantry e dá aquela, né? Quem tem claustrofobia não pode ficar ali. E na tomografia odontológica, hoje nós temos o quê? É um aparelho panorâmico, né? Com um sensor diferente. Antigamente, como a Luísa falou, a gente tinha que comprar um novo aparelho, hoje não. A gente faz o upgrade, né? Do nosso aparelho. E, enfim, essas características, né? Fornecem, então, uma característica do exame, né? Tão importante na nossa odontologia. E aqui está falando que a diferença significativa entre essas duas técnicas baseia-se na forma de aquisição das imagens. Vamos ver se a gente vai passar para o... Pode passar para o próximo, Paulo, por favor? Aí. Na tomografia computadorizada Fanbeam, multislice, médica, como a gente queira dizer,
ela é convencional, a gente utiliza o quê? Um feixe de radiação em forma de leque. Então, cada volta ao redor da cabeça do paciente, da estrutura que a gente vai avaliar, a gente tem a emissão, né, do feixe de radiação. Tá? E todo aquele volume adquirido vai para o workstation, vai para o local de trabalho, né, no computador, onde depois nós vamos fazer as reformatações, juntar tudo. Tá? Então, esse tempo aqui, isso aqui é uma imagem fazendo alusão a um tomógrafo médico. Tá? Então, são cortes individuais que são gerados para a gente obter depois o volume total de interesse. Então, assim, características desse exame, que é importante vocês saberem para explicar o que é diferente no exame médico do odontológico, falando de tomografia. Então, o tempo de exposição aqui é de 2 minutos para cada, né, região, doses elevadas de radiação, menor nitidez, maior quantidade de artefatos, alto custo, e o paciente fica, né, preso ali naquela posição e dentro da máquina. Então, a maneira como, né, a parte física, a parte matemática aqui de reconstrução de imagem, que a gente não vai entrar nisso agora, ela gera uma imagem que tem menor nitidez quando comparado ao tomógrafo odontológico. Por isso que a gente ressalta, né, o tomógrafo odontológico é hoje utilizado para nós, cirurgiões dentistas, e também ressalto que tem muitos médicos, né, da região aí da cabeça e pescoço, otorrino, por exemplo, que estão fazendo muito pedidos, tá, de tomografia para avaliar as regiões de interesse, devido ao quê? A essas características da tomografia Cone-Beam. Pode passar, Paulo, por favor. Que a gente vai ver aqui, ó, que são diferentes e que agregam valor, né, no nosso exame, para o nosso paciente. Então, na tomografia Cone-Beam, o feixe de radiação, a grande diferença na Fan-Beam ele é em leque. Aqui nós temos o feixe cônico, por isso que dá nome à tomografia. Cone-Beam em inglês é feixe cônico, tá? Então, esse feixe de radiação, ele tem a forma de um cone que vai capturar as informações de toda a região que eu estou expondo. Por isso que mais pra frente a gente vai falar de quais são as regiões, qual que é o tamanho da área que eu vou expor. Tá? Então pode ser na mandíbula, na maxila, região de um dente, 2, maxila inteira. Eu quero maxila e mandíbula, né, total, eu quero toda a face, né, a parte do crânio do paciente para pegar toda a região de ATM, por exemplo. Tá? Então a gente tem um tempo de exposição baixo, tá, para aquisição do volume, uma baixa dose de radiação, tem uma maior nitidez, menor quantidade de artefatos, a gente vai falar de artefatos, menor custo e o paciente fica livre, tá? Porque nos aparelhos mais antigos, a gente tinha que o paciente sentava numa cadeirinha, em alguns tipos de aparelhos. Hoje não, né? Os tomógrafos na Vatec, todos, né, de última geração, a gente olha e fala, aparelho de panorâmico? Também, né? Um 3 em 1, faz tudo. Então, o paciente, ele não assusta, tá? Porque, lembrando, gente, o paciente, ele vai fazer um exame, ele não vai porque ele quer, ele vai porque ele precisa. Então, quanto mais confortável a gente deixar essa experiência para o nosso paciente, é melhor, tá? Então, a tomografia Cone-Beam fornece um alto nível de precisão que o dentista, né, vai poder interpretar com segurança e confiabilidade as imagens, né, para o seu paciente. Uma outra coisa aqui que eu acho importante, pode voltar só um pouquinho, Paulo? A gente estava falando aqui sobre tempo de exposição, e aqui a gente exemplificou nesse e-book o tempo de exposição do tomógrafo da linha Green da Vatec, né, que são 4,9 segundos. É o menor tempo de exposição do mercado. Eu acho isso impressionante, porque qual é a importância do tempo de exposição? Existe a importância que vem logo à nossa mente, que é dose de radiação. Quanto mais tempo o paciente está recebendo dose, né, pior vai sendo. Mas existe uma outra coisa que é muito importante ser falada, que é o seguinte: quanto mais tempo o equipamento fica adquirindo a imagem do paciente, mais chances esse paciente tem de mexer, de movimentar. Então, a gente tem, por exemplo, equipamentos que demoram 40 segundos para expor o paciente. Então, tipo assim, se o paciente respira, a imagem já mexeu, já movimentou. Então, o tempo de exposição é, de fato, uma coisa muito importante. Exatamente. Por favor. Exatamente, Luiz. Então, a gente se atenta
ao tempo de exposição. Então, isso não é só o radiologista que tem que saber, você, né, o clínico tem que saber disso para poder entender os princípios de como a imagem é formada, entender como que o exame, as características de aquisição daquela imagem. E aí a gente chega na formação dessa imagem digital. Né, Luísa, você quer falar um pouquinho pra gente o que é o voxel, então? Então, o pixel é o quê? O pixel é o quadradinho pequenininho, né, lá dentro da tomografia, da radiografia, que corresponde à imagem. Então, quando a gente abre aquela imagem que a gente baixa na internet, que ela abre grandona e ela tá toda pixelada, que a gente chama, quer dizer o quê? Que os pixels são grandes, né? Que ela tá com baixa resolução. Então, o pixel, quanto maior ele for, quando a gente der um zoom, a gente vai ver isso aqui, olha. Essa imagem aqui, ela é formada por isso daqui. Cada quadradinho desse vai representar uma cor dentro dessa radiografia. E aí, a gente tem, né, vários tons de cinza, cada quadradinho tem um tom que vai formar essa imagem aqui. Mesmo princípio a gente tem da fotografia, da imagem digital, né? Então, quanto maior o número de pixels, maior o volume de informação armazenada. Então, portanto, vai ser maior a qualidade da imagem. Por quê? Porque esse pixel ele é menorzinho, então a nossa imagem vai estar com mais definição, tá bem? Pode passar, exatamente. Só fazendo um adendo aqui ao que a Luísa falou, essa parte, gente, parece uma parte chata, não precisa entender. É importante que todo mundo entenda o mínimo necessário do que é para poder entender como o aparelho funciona e questionar também quando vocês receberem uma imagem que não está boa, tá? Recebeu no laudo lá, recebeu a avaliação no template, as imagens não estão legais. Então pode ser por vários fatores, né, Luísa? Pode continuar. Exatamente. E aí, o pixel é o quê? É aquele quadrado, 4 lados, porque a nossa imagem ela é bidimensional. Então, o quadradinho ele é bidimensional também, que é o pixel. O voxel, que é o que corresponde à nossa tomografia, quando a gente tem uma radiografia e passa por uma tomografia, a gente passa o quê? De um exame 2D para um exame 3D. Quando a gente passa para a tomografia, a gente passa do pixel para o voxel. Então, a gente passa do pixel, que era 2D, para o voxel, que é 3D. Então, agora, em vez da gente ter um quadrado, a gente tem um cubo. Esse cubo, ele tem altura, ele tem largura e ele tem espessura. Cada lado desse cubinho vai ter um valor aqui. Então, o que acontece, na verdade, é que esse cubo está dentro desse exame do paciente e aí ele vai formar a imagem tomográfica. Por isso que a gente consegue caminhar dentro da tomografia desse paciente. É por isso que a gente consegue enxergar as estruturas na profundidade delas. Porque esse cubinho aqui, que chama voxel, ele tem também profundidade. E vários voxels formam essa imagem aqui da nossa tomografia, tá? Então, o mesmo princípio do pixel também serve para o voxel. O voxel, quanto menor, mais definição ele tem. Então, quando a gente precisa de imagens muito precisas, né, e pequenas, né, como fraturas, né, coisas muito pequenininhas em dentes, o ideal é que a gente utilize o menor voxel possível, tá bem? Então, aqui, ó, a gente fala aqui, como exemplo, avaliação de trincas e fraturas na endodontia, a gente ajusta o aparelho para adquirir as imagens com o menor tamanho de voxel possível. Então... Ô, Luiz, é interessante. Pode falar. Não, é interessante que isso, o pessoal está dizendo bastante, que é a tomografia de alta resolução, né? O que é a bendita tomografia de alta resolução? É o que a Luísa acabou de dizer. É o voxel menor possível para que a gente tenha uma imagem, né, com maior qualidade aí, maiores informações. Isso aí, exatamente. Então, quanto menor o voxel, melhor a nossa qualidade de imagem, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma indicação para implantodontia, eu preciso ver o rebordo. O rebordo não é uma estrutura tão pequena, né, tão definida. Então, eu posso utilizar um voxel maior, logo eu posso utilizar também um FOV maior. Mas a gente vai ver isso já já. Pode passar, Paulo, por favor. Tá chegando o voxel. Aí, ó.
Então, o voxel, então vou assumir aqui agora. O voxel, gente, como a Luísa falou, o voxel agora ele significa, né, em inglês, tudo vem do inglês, vocês perceberam, né? Então, significa field of view, que é o campo de visão. É a área que vai ser irradiada, é a estrutura que eu quero que apareça na tomografia, é aquela conversa que eu preciso ter, sabe, com o dentista. Qual que é a indicação desse exame? O que é que você quer ver? Tá? Dependendo do que ele quer ver, como a Luísa bem falou, é uma estrutura muito delicada, precisa de uma avaliação melhor, precisa de um voxel menor, então a gente vai fazer, né, com o voxel tal, um FOV, né, menor. Então, o mesmo tomógrafo, ele pode ter vários tamanhos desse FOV, tá? E existe, obviamente, uma indicação para cada um deles. Aí vocês podem ver aqui no tomógrafo da Vatec, a gente tem o menor FOV de 5x5, depois nós temos 5x8, 8x8, 9x12 e o FOV estendido, que é o 15x15, tá? E o que isso vai interferir? Quanto menor o FOV, maior vai ser a minha qualidade de imagem. Por quê? Porque eu vou ter o menor tamanho do FOV, tá? Eu vou ter o menor tamanho do voxel, tá? Então, as informações que aquele exame vai trazer vão ser muito mais precisas, tá? Isso aí. Eu estou acompanhando o chat aqui junto também, e o César perguntou exatamente isso. Se o tamanho do FOV tem a ver com o tamanho do voxel. Sim, o tamanho do FOV, ele vai diminuindo de acordo com o tamanho do voxel. O tamanho do voxel ele diminui de acordo com o tamanho do FOV. Por quê? O FOV menor, ele tem voxels de tamanho menor também. Então, o FOV de 5x5, ele tem um voxel bem menorzinho do que um FOV de 15x15, que tem um voxel maior. E aí é importante você saber qual é o tamanho do voxel, né, com o fabricante do seu equipamento, de cada FOV, para você também poder informar isso no seu laudo. Exatamente. E aqui é importante salientar para vocês, se quiser passar para o próximo slide, fica melhor também. O que é importante que vocês saibam? Eu vou adquirir um aparelho para minha clínica. Qual que eu vou adquirir? Depende da região que você está, dos tipos de exames que você recebe, né, da sua clientela. Então, conversem também com os cirurgiões dentistas, observem as indicações de exames. Né? Como a gente falou, tem determinados aparelhos que tem, né, a maioria. Então, os da Vatec tem essa grande vantagem, porque a gente tem um aparelho, né, vários tipos de FOV. Tá? Mas aí, por exemplo, se a indicação... Pode falar, Luísa. É isso aí. A gente tem vários tamanhos de FOV, justamente porque cada um se adapta a uma indicação, né, precisa para aquilo ali. Então, a gente ali... cada equipamento também tem FOVs diferentes. Se vocês forem ver na linha da Vatec, os equipamentos também têm tamanhos diferentes, né, em cada equipamento. Tem equipamentos que têm FOVs grandes, tem equipamentos que não têm. Mas... por exemplo, um FOV de 5x5, ele é indicado para endodontia. Então, por exemplo, nós trabalhamos, a Bia também trabalha no trabalho, toda vez que chega um exame para endodontia, é padrão. A gente já faz o FOV 5x5, porque a gente sabe que exatamente. O FOV 5x5 é o mais indicado por ter um voxel menor. Então, vai ajudar a gente a diagnosticar as coisas da endodontia, que são sempre estruturas super pequenininhas, super delicadas, né? Super minuciosas. Então, a gente lança a mão de um FOV, do menor FOV possível que tem no seu equipamento. E aí, a gente passa adiante. A gente tem FOVs de 8x5, 8x8, 12x9, que eles vão auxiliar a gente a avaliar cada como um todo. Então, por exemplo, o FOV de 8x5, você vai conseguir ver toda uma arcada. E aí, por exemplo, se esse paciente tem um dente incluso, um terceiro molar incluso, ele pode ser que corte no FOV de 8x5. E aí, o FOV de 8x8, você já pega a arcada oposta. Se for um paciente pequeno, você pega toda a arcada oposta junto. E o FOV de 12x9, aí ele pega toda a estrutura das duas arcadas, assim, com folga, bonito, para a gente poder avaliar. Então, assim, cada FOV aí vai ter uma indicação. Então, esse FOV de 8x5, 8x8, 12x9, cada um
vai ter aí a sua própria indicação, se for uma arcada, se for as duas arcadas, se for as duas arcadas com extensão, e também o FOV maior, né? O FOV de 15 por 15, ou o FOV ainda maior, que é o de 21 por 19, que é face estendida. E ele vai auxiliar a gente a fazer estudos, né, para, por exemplo, cirurgia ortognática, fazer um traçado cefalométrico tridimensional, né? Então, esse FOV maior, ele tem indicações específicas, né, para pacientes, por exemplo, com traumas, então tem que procurar ali o trauma do paciente, por exemplo, trauma facial, a gente vai procurar identificar as fraturas que estão ali naquela face do paciente. Então, a gente utiliza um FOV de face estendida aí para buscar toda essa referência. Aqui eu vi que a Priscila perguntou se é o que dá para ver o crânio todo. Responde. O de 21 por 9, ele não dá para ver o crânio todo. Ele dá para ver a face, de 19. Ele dá para ver a face. Ele é igual uma radiografia cefalométrica, por exemplo. Ele não pega a parte da calota craniana. Ele pega Mas eu acho que foi isso que ela quis dizer, viu? Acredito que sim. Então, para a parte de ortodontia, né? Para a parte que tem muitos estudos aí também mostrando, né? Que se o paciente às vezes tem indicações para fazer a tomo, com o próprio volume adquirido, dá para realizar, né, as medições, as avaliações, sem ter que expor o paciente, né, voltar. Se ele tem um exame tridimensional em mãos, ele não vai voltar para trás e fazer, né, uma teleradiografia lateral. Então, utiliza já aquele arquivo, né, com muita informação em mãos. Aí, Luíse, onde a gente chega agora? Exatamente. Por que escolher, né, como escolher a dose de radiação para cada paciente? Então, quando às vezes a gente fala até para o clínico, que não é radiologista, não tem essa intimidade, né, com a radiação que a gente tem, assusta, né, falar radiação, MA, MAS, KV. Então, o que é isso, né? São conceitos básicos sobre a dose de radiação. E todo mundo teve na sua graduação de odonto, né? Mas a radiologia ainda é uma área que o pessoal fica meio assim, né? Sofre bullying, como a gente fala. E a gente estuda muito atenção no início, né? Vamos dar uma colher de chá. Porque a gente estuda muito no começo a radiologia. Isso é uma coisa que a gente precisa rever na odontologia. A gente precisa ter a radiologia como uma matéria complementar ao final, lá na clínica, né? Para que a gente consiga, de fato, relembrar tudo. Exatamente. Isso. Então, a gente tem, assim, a dose de radiação que o paciente vai receber, ela é ditada, né? Está relacionada ao controle, né, do MAS e do KV, do tempo de exposição. Então, o que é isso, né? O que é o MAS que a gente fala? A gente tem um aparelho, lá no consultório de vocês, tem um aparelho periapical. O aparelho do periapical de vocês tem lá dentro, né, um cabeçote, e lá dentro tem o quê? Uma ampola. Essa ampola tem um cátodo e um ânodo que vai formar aí uma corrente, e aí a gente vai ter os elétrons indo de um lado para o outro, batendo no anteparo, então relembrando a parte da física da radiação. E aí a gente vai ter a emissão de 99% de calor e 1% de raio-x. Isso que acontece. O MAS, ele vai fazer o quê? O MA, tá? O AS, ele representa a corrente elétrica que passa ali. Então, é a quantidade da radiação que é emitida pelo aparelho, tá? O KV, já vou voltar aqui para falar de imagem clara e escura. Vou deixar a Luíse falar aqui. Se aumenta o KV e diminui. Vamos entender primeiro o conceito. O MA representa a corrente elétrica na ampola. O S está relacionado ao tempo. Então, MAS, a corrente elétrica pelo tempo, tá? Então, nos aparelhos de vocês não utilizam mais um aparelho que a gente controlava muito o MA. Ele já vem fixo. O MA e o KV, ele vem fixo. Mas muitos, né, às vezes a gente tem que avaliar como é que tá para fazer algumas modificações necessárias. Então, o MA, ele vai trabalhar com a corrente elétrica. O KV representa essa tensão. Vai ser a diferença de potencial que a gente vai ter aqui dentro para gerar lá a nuvem de elétrons, bater no anteparo e formar radiação. Como assim? Formar radiação boa, aquela radiação que vai conseguir chegar nas estruturas do dente do seu paciente e sensibilizar o filme e gerar uma imagem boa para o seu diagnóstico. Tá? Então, o KV representa a tensão que está ali na ampola, é o controle da velocidade que a radiação é emitida, tá? Então, ela está relacionada ao poder de penetração. Quanto que esse raio-x é bom, tá? Digamos assim.
e ele vai conseguir penetrar nas estruturas, nos tecidos moles, duros, né, no dente, nas estruturas, e vai conseguir gerar uma imagem para o meu diagnóstico. E aí, Luíse, vamos falar agora aqui o que acontece, então, quando eu tenho muito MAS, pouco MAS. Então, o MA, na verdade, fazendo um resumão disso tudo, o MA ele é o quê? A quantidade de raio-x que vai ser gerado nesse equipamento. O MA, ele acontece o quê? O que acontece se eu tiver muito ou se eu tiver pouco? Se eu tiver muito MA, a imagem vai ficar mais escura, porque tem muito raio-x sendo formado ali e chegando até o paciente. E se eu tiver pouco MA, eu vou ter uma imagem mais clara, né? Vai formar pouco raio-x e a imagem vai estar mais clarinha. Já o KV, ele é o quê? É o poder que ele tem de atravessar a estrutura que está sendo radiografada do paciente. Então, se eu tenho um KV muito baixo, a gente vai ter pouco raio-x penetrante. Então, o que vai acontecer é que a imagem vai ficar muito clara, né? Então, a imagem não vai conseguir penetrar tanto e ela vai ficar mais clara, a gente vai ter mais tons de cinza. Poucos tons de cinza. E se eu tenho... Oi, Paula. Não quero te interromper, mas eu queria fazer um comentário depois. Tá, vamos fazer. E o KV alto, o que acontece? Ele vai ter mais poder de penetração, então a gente vai ter mais tons de cinza. Ele vai conseguir mostrar pra gente mais variações daquele tecido, tá? Pode falar, Paulo, porque talvez o que você vai comentar tem um gancho com o que eu vou continuar falando aqui. Tá. Não, eu queria fazer um comentário, porque essa tela, esse resumo, acho que todo mundo deveria imprimir e deixar na salinha lá do raio-x. Porque é um resumo muito importante, né, do que é o equipamento, como manipular o equipamento, né? Por que eu digo isso? O equipamento, ele, pelo menos o da Vatec, ele vem configurado já com o biotipo padrão de uma pessoa, um adulto homem ou um adulto mulher, ou uma criança homem e criança mulher, né? Porque é meio que padrão. Mas a quantidade de KVMA, ela depende muito desse biotipo, dessa estrutura, né? Diferente um homem de 40 anos magrinho e um homem de 40 anos gordinho, né? A estrutura óssea dele e a estrutura de tecido mole dele é diferente. Então, precisaria desse ajuste de KV e MA para penetração. Então, assim, essa tela aqui que a gente está apresentando aqui, seria muito interessante, é um resumo do que deveria ter na salinha de raio-x, né, para poder o técnico lá manusear, né, e obter a melhor imagem possível daquele paciente. Exatamente. Show de bola. Muito obrigada, Paulo. Era exatamente isso que eu ia começar a falar com vocês. Porque exatamente os equipamentos, eles vêm valores pré-determinados de KVMA, né? Esses equipamentos digitais que a gente tem, eles têm valores fixos de KVMA e a maioria é determinada dessa forma, né? Paciente criança, mulher, paciente criança, homem, paciente adulto, mulher, paciente adulto, homem. Mas esses valores de KVMA, eles podem mudar, você pode mudar. E se você escolhe lá um paciente adulto homem, mas você vê que esse adulto homem é muito grande, tipo aquela pessoa que você tem que botar o equipamento lá no céu para tomografar ele, né? Você pode já aumentar a quantidade de KVMA que vem. E outra coisa muito importante que tem no equipamento Vatec é que você pode aumentar o valor, você pode modificar o valor de KVMA separadamente. Alguns equipamentos não permitem isso. Isso daí pode ser um probleminha, porque às vezes você está querendo ajustar o KV, mas você não está querendo ajustar o MA. E aí, nos equipamentos Vatec, você pode fazer isso separadamente. Isso é muito legal. Exato. Acho que é o próximo slide já, que está falando do como ajustar, né? Como cada paciente tem um tamanho e volume de tecido. E é importante salientar também que isso que a gente está falando tem muito embasamento de literatura científica, né? A Vatec acompanha o que está sendo pesquisado, o que está sendo exposto na literatura. Então, às vezes tem regiões, estruturas. O que a gente quer observar? Depende de algumas condições aí de KV e de MA. Tá? Então, isso é bastante interessante de ressaltar. Por quê? Porque vocês tendo opções em mãos, né, vão poder escolher o melhor aparelho de vocês, tá? E aqui a gente dá essa dica de você anotar os valores que você pratica para cada paciente. Então, se chegou aquele paciente atípico na sua clínica,
e você fez Isso. o valor lá. Esse exemplo mesmo que eu dei, desse paciente grande, desse paciente homem grande, né? Então, se você coloca um valor determinado para ele de KVMA, você coloca lá no homenzinho, né? No bonequinho do homem. Você olha e fala assim, isso, mas, sei lá, eu tô achando que ela tá muito contrastada, tá com um pouco tom de cinza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, né, os valores aí. Quando eu aumento os valores, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma imagem melhor ou pior, vai depender. E aí, se eu chego numa tomografia legal e eu falo assim, nossa, essa daqui ficou ótima, eu anoto e deixo também num lugar que eu possa ver, para que não só eu, como as pessoas que trabalham comigo, possam depois consultar qual é o valor ideal para esse paciente atípico, esse paciente muito grande, né? Ou esse paciente muito pequeno, independente. O slide está no slide anterior, Paulo, que a Luísa falou. Não, mas também. Isso, já foi. Aí, Isso, é que a Luísa comentou de anotar, né? Então, além de ter a colinha, além de ter a cola, é você anotar para você não ter que ficar fazendo tentativas e erros. Uma vez que você faz um biotipo, você anota e aí você não tem que ficar emitindo um próximo paciente a testes, né, de exposição. Você já sabe que vai ficar naquela faixa, né? Isso é um padrão de qualidade, gente. Isso tá dentro das medidas de padrões de qualidade que vocês têm que estar, né, totalmente aí por dentro da clínica de vocês, né? Aí a gente chega numa parte muito importante, né, que é artefatos, né? O que são os artefatos? Minha imagem está cheia de artefato. O que é isso? Artefato, gente, é alguma coisa, uma representação na imagem que ela não se origina das estruturas do corpo do paciente. Então, apareceu ali, mas não deveria estar ali, né? O que é aquilo? Então, os artefatos, eles têm diversas origens e eles fazem o quê? Atrapalha, né? Falou que é artefato, você vai pensar, pode ser até o nome de alguém, né? Você está sendo um artefato na nossa vida, Pra que ele né? serve? Para nada. Para que ele serve? Para nada. Atrapalhar. Vai dificultar o diagnóstico, né, Luísa? E vai causar ainda, ele é causado por o quê? Fala pra gente. Ele atrapalha, não serve para nada, e o que causa o artefato? Aí a gente tem várias causas, né? Vamos passar adiante, Paulo, por favor. O artefato, ele pode ser causado de várias formas e ele pode ter várias formas, tá? Ele... Pode passar, por favor, Paulo? Esse slide. Não. Só um adendo aqui. Juliana perguntou se os valores de KVMA devem constar nos laudos. Não, Juliana, você não precisa colocar os valores de KVMA, não, tá? Mas caso o seu cliente pergunte, o que é muito difícil acontecer, você pode depois buscar no seu equipamento lá no software, no exame que você fez, você consegue buscar quais foram os valores praticados para aquele exame, tá? Então, a gente tem alguns tipos de artefatos, tá? Eu coloquei aqui os principais, os que mais acontecem na nossa realidade clínica, né? Nós elegemos os principais. Então, existem os artefatos em anel, por exemplo, né? São anéis que ficam no centro da imagem da tomografia. Então, tá lá a sua tomografia, né? E aí tem anéis no centro dela. E ele é provocado pela falta de calibração no aparelho. Existe um outro artefato também, o aliasing ou aliasing, ou não sei como é que chama, porque eu só leio escrito e não sei ninguém falar o nome desse artefato. Mas eles são estrias que também são provocadas por falta de calibração. Então, uma pergunta recente, né, até que a gente recebeu de um cliente Vatec, um cliente, até que é um cliente meu, ele perguntou assim, mas como que eu sei quando que eu devo calibrar o meu equipamento? Então, a gente vai responder isso para você já já. Seguindo adiante, a gente tem os artefatos que são relacionados ao movimento do paciente. Então, por exemplo, o paciente mexeu... Não, pode voltar. O artefato de movimento é o paciente que mexe. Quando você vai fazer a tomografia, o paciente mexe. Então, esse artefato, gente, é um artefato difícil, porque às vezes a gente tem um paciente idoso,
né? E esse paciente idoso, ele tem dificuldade de ficar paradinho. Então, às vezes, a gente tem que lançar a mão de técnicas para que esse paciente não mexa. Eu tenho um exemplo agora, por exemplo, para dar para vocês, que aconteceu essa semana. Paciente de 86 anos foi fazer tomografia e ele mexeu na tomografia. Na clínica, na hora de fazer o exame, não perceberam. E aí, o que a gente fez foi convidar o paciente a refazer esse exame. E o paciente mexeu de novo na hora de refazer. E ele estava mexendo toda hora. O que ele tinha? Ele tinha muita dor no dente 11, porque ele sofreu um trauma nesse dente, sofreu uma queda, e esse dentinho dele, né, estava sentindo muita dor, e ele tinha que morder, né, o dispositivozinho, né, o posicionador, né, na região dos incisivos. Então, o que acontecia era que a gente já tinha um paciente idoso, o paciente estava sentindo dor e ele tinha ainda que, né, morder logo numa região onde ele estava sentindo muita dor. Então, qual foi a minha ideia? Coloca o paciente sentado, não usa posicionador de mordida. Posiciona o paciente de outra forma que a gente não faça com que ele morda e faz a tomografia em oclusão. Porque eu precisava ver, não era a região das coroas, era a região do ápice ali, da raiz, para ver se tinha fratura e tudo mais. E aí, quando a gente fez o exame dessa forma, o paciente não mexeu. E aí a gente pôde identificar que ele tinha uma fratura alveolar. Então, a tábua vestibular desse paciente estava fraturada. Então, o artefato de movimento me impediu de identificar uma fratura óssea nesse paciente. Então, é muito importante que a gente identifique artefatos de movimento, porque ela pode inviabilizar o diagnóstico, tá? E, Luiz, só fazendo um adendo, é como se fosse a movimentação que a gente visualiza nas panorâmicas, né? Que acontece bastante também. Então, a gente vê, é nítido, quem trabalha, está ali fazendo e recebendo as imagens, vai ver, né? Opa, tá estranho, o paciente se movimentou, tá? Uhum. Existem formas da gente identificar aí esse artefato de movimento. E, então, seguindo adiante, a gente tem, né, pode voltar, faltou um artefato ali. É que a gente fala seguindo adiante, tadinho, confunde. Pois desculpa, Paulo. Desculpa. Tem os artefatos que são relacionados ao peixe raio-x, né, que é o artefato de endurecimento de peixe. O que acontece? Uma imagem, um paciente que tem muito artefato, muito metal na boca, né, muita estrutura densa, essas estruturas metálicas, as estruturas mais densas, vão gerar artefatos de imagem, que são como raios, né, de sol aí saindo desse dente, imagens tanto hiperdensas quanto hipodensas que a gente vai identificar, que também vão inviabilizar o diagnóstico em algumas situações. Isso. Tá? Acho que essa daí é a que todo mundo mais preocupa, assim, né? Mas não podemos desmerecer as outras duas, né? O artefatos em anéis e movimento, mas o beam hardening é geralmente o que às vezes a gente mais encontra, né? Os questionamentos, né? A respeito do por quê, o que a gente faz agora. E aí vai passar realmente para o próximo slide. Agora sim, Paulo. Agora a gente vai falar sobre como que faz, né? que a gente vai fazer. Tá bem, eu já falei para vocês que a gente tem artefato, mas e daí? O que eu resolvo agora com esse artefato? Então, o artefato é o seguinte: se você tem um artefato em anel, você vai entrar em contato com a assistência técnica para que eles façam uma calibração no seu equipamento, tá? Então, se você está enxergando que a sua imagem já não está lá essas coisas, você que tem um equipamento aí há muito tempo, você pode pegar e abrir lá as primeiras imagens de tomografia que você fez e comparar com as imagens de hoje. Se você identifica alguma diferença e redução na qualidade de imagem, você pode ligar para a empresa, para a Vatec, e pedir para fazer uma calibração, tá bem? Então, mas quando que eu sei que precisa fazer calibração? Quando você vê que a imagem está com redução de qualidade. Ou então, sei lá, uma vez por ano você liga lá para a empresa e fala, faz uma calibração aqui para mim, né? Para ficar direitinho. Agora, a gente tem que lembrar também
se você tem um equipamento, né, que você faz milhares de imagens aí por dia, ele vai reduzindo, obviamente, a qualidade, a potência dele. Então, existe também essa questão, né, do próprio da otimização, né? E aí a gente tem o artefato movimento, né? A gente tem que repetir, como eu expliquei para vocês agora nesse exemplo que eu dei, repetir o exame, mas é o que eu estava falando lá quando a gente estava falando em tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, maior a possibilidade do paciente mexer. Então, se você está procurando equipamento, procure um equipamento que tenha um tempo de exposição legal para você ter na sua clínica, para que você não tenha que repetir toda hora aí os seus exames de tomografia, tá bem? Então, o artefato de movimento, o remédio para ele é repetir o exame sem o paciente mexer, e aí vai essa dica, se o seu paciente é idoso, coloque ele sentado na cadeira, tente, se ele não tem nenhum problema de dor, né, principalmente se for na região onde ele vai morder o posicionador, você pode fazer com o posicionador. Se ele tem problema de dor com o posicionador, você bota ele para morder aí em oclusão ou arruma alguma forma aí, um rolo de algodão, alguma coisa que não incomoda. Isso. Tá bom? E lógico, e lembrando, né, gente, aí de novo o princípio de Alara. Se fez uma vez, fez duas, vamos se ater e não vamos expor o nosso paciente, né? Então, dependendo da região que foi avaliada, estudada, vocês vão ligar, de repente, para o dentista. Eu sei que isso às vezes é difícil, mas a gente precisa dessa conversa entre radiologista, entre clínica e dentista. Ah, mas isso não acontece, isso é uma ilusão. Mas se a gente não começar a mudar, nunca vai mudar. Então tem que partir de alguém, né? Ou para partir do dentista, a gente acha que não. Então que parta da gente, né? Que a gente tenha consciência, né, Luísa, da nossa responsabilidade, e isso vai ser muito bom, porque vai mostrar para o dentista também a sua preocupação e fideliza o cliente para a sua clínica. Opa, sim, ele olha para a gente, né, diferente, tem um cuidado, né? Sim. Então isso é uma dica legal. Essa é uma dica ótima, Bia. Inclusive, nesse paciente que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo, eu tive que ligar para o dentista. Antes falou assim, Luiz, mas é porque você da clínica, eu trabalho longe da clínica, eu não trabalho nem na mesma cidade que eles, né? Então, assim, o que eu faço, como eu tenho acesso à clínica e aos clientes, eu tenho o telefone de vários desses clientes, então eu já fui diretamente nesse colega, que inclusive eu tive a sorte de ser uma pessoa que estudou comigo na faculdade, e busquei e falei, olha, a gente tem um problema aqui que aconteceu, seu paciente é idoso e tarará, nesse momento de quarentena é muito delicado isso, né? Então, eu queria saber sobre a história desse paciente para a gente chegar numa conclusão de que se realmente é necessário refazer esse exame ou não, porque às vezes com a história clínica que ele me dá, eu já mato a charada. Exatamente. Entendeu? Porque, então, porque é fácil criticar, né? Aquela clínica manda uma imagem melhor e tal. Mas enfim, gente, tem muitos fatores envolvidos e vocês têm que pesar tudo isso, né? Às vezes pegar o telefone, fazer a diferença igual a Luísa fez e a gente faz aqui, e que parta da gente isso, né? Nossa responsabilidade também. E o nosso cliente fica muito satisfeito, né? Ele sente que ele tem um suporte ali a mais, né? Ele não se sente abandonado, porque é muito difícil diagnosticar, né? Principalmente quando o diagnóstico em si já é difícil, né? Então, a gente dá esse suporte para o nosso cliente, é muito importante. E para vocês que são dentistas, que estão também aqui junto com a gente hoje, procurem a radiologia de vocês, procurem os seus radiologistas. Eles têm que estar também disponíveis para vocês, né? Essa troca que a gente faz é muito importante. Mas também para vocês dentistas, escrevam nos pedidos, né? Um pouco do histórico desse paciente. Seja as coisas que são chave no diagnóstico desse paciente. Então, essa troca nossa é sempre muito bem-vinda. Exato. E aí, Luísa, vamos falar do endurecimento do feixe, né? O que acontece? Fala pra gente. O caso que o paciente, então, tem muitas estruturas metálicas, o que é que a gente vai fazer? Meu Deus! Tem muitas estruturas, não vou fazer o exame? Não é assim, você vai fazer. Então, exatamente. Quando o paciente... Então, esse tipo de artefato, ele é o mais difícil, mais chato, e é aquele que você sempre chora. E que tem que explicar para o dentista também. Ele é um problema.
Aí chegou aquele paciente, quando você abre esse exame, você olha e fala assim, já começa com o Pai Nosso ali. Aí você abre o exame do paciente e é batata. Ele tem canal tratado, pino de metálico, coroa metálica, o implante do lado e o não sei o que, e o sei lá o que de metal perto também. Então, assim, isso acontece, isso é muito comum. E esse paciente é o mais difícil de todos de diagnosticar, porque a quantidade de artefatos que dá ali é muito grande. Existem algumas possibilidades da gente reduzir esse artefato, né, Bia? Isso, existe na Vatec, o nome agora, Paulo, vou acionar você. Tem o nome de uma ferramenta dentro do software Vatec que reduz o artefato. RTV. Esse artefato. Isso, Nossa, Paulo. é o RTV, isso. Isso. Então, uma característica muito bacana do software é que ele fornece isso pra gente, a redução, e é nítida a redução nos artefatos, tá? Então, isso, tudo que vem para somar vai ajudar a gente no diagnóstico, né? Como a Luísa bem falou, tudo isso daqui que a gente está falando, gente, não são detalhes, são algumas situações que acontecem que vão atrapalhar a visualização de estruturas. Na região da cabeça e pescoço, nós estamos falando de estruturas sensíveis, de casos, às vezes, que nem uma tomografia da última geração e resolução, sem um feedback do dentista, do exame clínico, ela não fecha o diagnóstico sozinha, tá? Ela dá todas as condições para que, junto com o clínico, nós consigamos fechar no diagnóstico. Então, a Vatec se preocupou com isso e tem, se não me engano, é a primeira no mercado que tem um software, uma ferramenta dessa, né, disponível assim dentro do software, que reduz o artefato significativamente. Isso. Além disso, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, que, por exemplo, o aumento do KVP, ele reduz o endurecimento, gerando menos artefato. Então, se a gente tem muito artefato numa imagem, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar o KVP para poder reduzir o artefato. Mas uma outra coisa que é muito curiosa também, que costuma funcionar na prática diária, é o seguinte: o FOV pequeno, com o voxel pequeno, ele costuma ter mais artefato. Então, talvez, se tiver muito difícil diagnosticar, seria talvez interessante aumentar o FOV para poder você ver se você tem algum ganho naquela imagem ali, tá bom? Isso. A Lara tá falando aqui que ela trabalha com equipamento, um tomógrafo multislice, 16, 64 canais, e que ela consegue reduzir bastante a qualidade da imagem e tudo mais para poder chegar num tomógrafo cone beam, mais ou menos ali. O problema é que o tomógrafo multislice, ele acaba gerando um valor, ele é muito caro, tudo, né? Os valores que se pratica com um tomógrafo multislice são muito caros. Mas, de fato, Lara, tomógrafos cone beam, eles estão mais preparados para receber esse tipo de exame. Então, se a gente fosse comparar, né, fazer o mesmo exame no multislice com um cone beam, a gente vai ver uma diferençazinha aí boa no exame. Mas é óbvio que a gente entende que nem todos os lugares é possível a gente ter, né, e não tem o equipamento. Então, acaba que o serviço médico oferece um serviço, né, odontológico justamente pela falta ali na região. Mas isso é muito interessante, Lara. Depois vamos conversar sobre isso. Legal saber de uma pessoa que trabalha, né, de forma diferente. Exato. Tá? Então, não, e só complementando que a maneira como o tomógrafo odontológico foi idealizado e pensado, né, toda a parte da física, matemática envolvida, ela gera realmente a imagem dos tecidos duros, né, dos nossos dentes, ossos, as estruturas ali com muito mais qualidade quando comparado ao médico. Mas, obviamente, a gente tem algumas desvantagens quando a gente vai falar de tecido mole, né? Então, é aquele caso que tem que realmente estudar o paciente. Às vezes, a gente faz uma complementação com o pedido médico também, né? Ou do médico vem para o odontológico, né? Isso aí. Show.
Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá, chegamos na parte dos planos anatômicos. Gente, plano anatômico, né? Anatomia. O que são os planos anatômicos? A gente fala tanto em cortes, fatiar o paciente. O que é isso? A gente vai mostrar em imagens, tá? Nós vamos avaliar, né, de uma maneira dinâmica e nós vamos depois selecionar alguns cortes para colocar lá no nosso laudo, colocar no nosso template. E como que a gente vai estudar esse paciente? A gente tem planos anatômicos, para que a gente consiga estudar as estruturas e ver as alterações que tem ali. O plano axial é aquele que vai cortar, que vai dividir o paciente, a estrutura, em parte superior e em parte inferior. Tá? Então, eu tenho uma parte de cima e eu tenho uma parte de baixo. Então, vocês observem aí como que seria aqui esse corte axial. Tá? Ele vem do lado direito à esquerdo, passa, então, axialmente as estruturas. E aqui no lado direito, né, a gente tem uma reconstrução tridimensional dessa maxila e mandíbula aí, e as imagens do que seria, então, as estruturas ali, que eu estou avaliando. Então, se eu for subindo, né, eu posso ir descendo os cortes, eu vou ver o volume do paciente ali no corte axial, tá? Por isso, eu ressalto para vocês, na avaliação de um exame de tomografia, a anatomia tem que estar bem fresquinha na cabeça para que a gente consiga avaliar, né, entender o que é anormal ali do que a gente está vendo. Pode passar. O corte O próximo corte que a gente ressalta, né, são os 3. É o corte coronal. O corte coronal é o corte que vai avaliar a nossa estrutura, a parte anterior e a parte posterior. Então, ela divide, ela corta a estrutura. Tem uma parte da frente e uma parte de trás, tá? Então, como se a gente estivesse vendo aqui aquela mesma estrutura aqui, reconstrução tridimensional. Cada linha dessa daqui, representada, eu estou cortando, fatiando. Então, eu vou ter uma parte que vem para anterior, eu vou ter uma parte que vem para posterior, tá? Então, ali nos cortes tomográficos, os cortes coronais, tá? E a gente vai falar por que a gente divide em coronal. O próximo, pode passar, Paulo, por favor, que é o sagital, tá? Que é o plano que vai dividir em lado direito e lado esquerdo do nosso paciente, tá? Então, a mesma coisa que acontece nas imagens anteriores, um divide em cima, parte de cima, parte de baixo, esse daqui é o lado direito e esquerdo, tá? E o outro a parte de frente e de trás. Por quê? Porque eu tenho determinadas condições e estruturas que eu posso visualizar de maneira melhor em alguns cortes, tá? Por isso que depois a gente vai falar de indicação dos exames, tá? Então, dependendo do tipo da estrutura que eu vou avaliar, eu consigo observar ela de uma maneira melhor, na sua totalidade, tá? Em determinados cortes. E aí eu vou correr todos os cortes para realmente ver o que está acontecendo ali de uma maneira tridimensional, qual que é a interação entre as estruturas anatômicas adjacentes, presença de alguns processos patológicos ali, a relação entre eles, tá? Fazer algum adendo aqui, Luísa? Pode passar então, por favor, Paulo. É que a Luísa, acho que ela caiu. Ah, a Luísa caiu. A internet, gente, né? Nós estamos reféns da internet. Né? Aqui tem uma pergunta da Patrícia. Paulo, se você puder ler, eu não estou conseguindo abrir aqui a pergunta. Da Patrícia? Ela falou que não, ela não entendeu a diferença. Ela não entendeu muito a diferença do coronal para o sagital. O sagital, Patrícia, é lado direito e esquerdo. Então, pensa você tem o seu braço direito e o seu braço esquerdo. Passa um corte no meio, tá? Você vai ter um lado direito e esquerdo. O coronal é a parte de frente e de trás. Então, pensa na sua cabeça, coloca uma tiara na sua cabeça. Eu gosto muito desse exemplo. Quando eu ponho uma tiara, é como se eu estivesse fatiando aqui a parte da frente e a parte de trás. Será que deu para entender assim agora? Então, o axial eu passo um corte aqui no meu umbigo, na região aqui do meu centro aqui, no umbigo. Então, eu tenho superior e inferior. Sagital, lado direito e esquerdo. Ah lá, entendeu? Maravilha. E o coronal, lembra da tiara aqui, parte de frente e de trás. Ótimo. Maravilha. A Luísa voltou. A Luísa está aí, pronto. Oi. Cheguei! Tive um pico de luz aqui, gente. Marina.
Ainda bem que não faltou, pelo menos, né, Vai? Não. É. Luiz, A gente ia sentir sua falta aqui. Graças a Deus que deu certo. Luiz, nós chegamos aqui na parte do corte panorâmico. Então, a gente já explicou o que é o corte axial, sagital e coronal. E agora, vamos explicar o que é o corte panorâmico, que a gente vê tanto na tomografia característica da tomografia odontológica. Né? Por que a gente tem um corte panorâmico? Fala pra gente. Por quê? Porque até agora a gente está falando sobre planos, né, tridimensionais, né? São os planos universais tridimensionais que a gente encontra em qualquer pessoa. Então, em qualquer livro de anatomia, na tomografia médica, a gente vai encontrar esses planos tridimensionais, né? Que é o axial, que a gente vai andar, né, de cima e embaixo, o sagital de um lado e para o outro, e o coronal frente e trás. Mas, quando chegou agora para o exame odontológico, a gente tem uma outra demanda, né? Quer ver dente. E aí, como que a gente vai ver dente, né? Só que a gente precisava ter um protocolo mais específico, né? Então, o que acontece? Aí a gente fez o quê? A gente fez a curva panorâmica, que consiste basicamente em fazer uma panorâmica dessa tomografia, que é igualzinho o princípio da panorâmica convencional, né? A panorâmica, ela não passa aqui cortando uma fatia do paciente para te mostrar a imagem, é a mesma coisa dessa panorâmica, dessa tomografia, só que a gente é quem vai escolher a região. Então, o que eu faço? Primeiro eu faço um desenho da curva panorâmica no axial. Então, eu pego o corte axial, desenho uma curva panorâmica nele, na região, né? Numa região média ali, nem tanto para as coroas, nem tanto para os ápices. Uma região média, eu faço essa curva panorâmica. Essa curva panorâmica, o que ela faz? Ela fatia a panorâmica todinha do meu paciente, e aí, olha só, que eu tenho a reconstrução panorâmica. Então, a partir da curva panorâmica, eu tenho novos cortes odontológicos, tá? Então, essa panorâmica que foi gerada, pode passar, por favor, Paulo? A partir dessa panorâmica que foi gerada, a gente tem os cortes transversais. Os cortes transversais são os cortes perpendiculares ao arco da maxila. Então, aquela panorâmica que está ali, a gente tem vários cortezinhos que, quando a gente vai olhar, são essas imagens que eles reconstroem, tá? Então, são cortes perpendiculares ao arco da maxila, encontrados em praticamente todos os exames de tomografia. Por quê? Praticamente todos os exames de tomografia odontológica que você for pedir ou que você for fazer, eles vão ter uma página de cortes transversais, tá? Eles são aí o basicão da tomografia computadorizada, mas não tão básico assim, porque ele é extremamente importante. Então, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar a profundidade do rebordo, uma informação que a gente não tinha antes, né? Então, ele vai ser, por exemplo, o corte que a gente vai escolher para medir. O corte lá que a gente vai fazer a medição para implantodontia vai ser esse daqui. Por quê? Porque aqui eu tô vendo tanto a crista alveolar quanto, né, a região onde eu vou parar de medir, que aqui nessa casa, dessa região anterior, é a fossa nasal. Eu tô vendo quanto de espessura eu posso ter, por exemplo, para não pegar aqui no forame incisivo. Então, esse corte dá pra gente o quê? Profundidade, espessura, tá bom? Então, para a gente entender qual é a área do corte transversal que você está vendo, você vai pegar, e aqui tem o corte número 20, você vai olhar lá na radiografia panorâmica, lá na reconstrução panorâmica, na reguinha que ela vai apresentar, qual é o corte número 20 nela. Então, você vai conseguir, né, se localizar de acordo com a panorâmica. Tá bom? Isso. Acho que você pode passar o slide, Paulo, que é o que ela falou, tá aí, gente, ó. Isso então, isso que é bastante, acho que é difícil, mas não é. É só olhar a régua na reconstrução panorâmica, observem o nome, é uma reconstrução da tomografia de uma imagem panorâmica, né, da maxila, e aí vai ter os cortes ali identificados na parte inferior. Isso aí. Pode deixar? Vamos seguindo. E aí a gente vai ter
Até hoje, muitos dentistas acreditam que a única forma de receber essa tomografia é via impressa, né? Imprime a tomografia e recebe. Mas não é bem por aí. A gente tem várias formas de enviar essa tomografia. E se você é uma clínica de radiologia, você pode colocar essas formas de envio no seu pedido também, tá? Então, a primeira e a mais amplamente conhecida é a impressão, né? A gente imprime aquele plano, página toda, e envia para o dentista. Mas a gente pode enviar esse arquivo digital também, o PDF ou o JPEG. A gente pode enviar pelo e-mail, a gente pode enviar pela nuvem, a gente pode enviar por um sistema, né, de compartilhamento de Exatamente. imagens. E, Então, Luiz, só fazendo aqui, lembrando que hoje a ABRO, né, Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, ela junto com o CFO, Conselho Federal de Odontologia, ainda mais pela situação do Covid que a gente está vivendo, está estimulando, né, Luiz, a gente a não imprimir os exames. Então, mas é difícil, o paciente, o dentista, ok, é difícil, nós sabemos, mas é aquela história, vamos começar a educar os nossos profissionais e a gente vai educar os nossos pacientes. A gente está indo para um caminho sem volta de algumas coisas, né? A gente tem um exame excelente em mãos, né, Luiz, com uma qualidade excelente, quando a gente imprime, perde tudo. Então, eu costumo falar que a impressão é um retrocesso. Então, não vamos retroceder. É um caminho que a gente vai passar devagar, mas espero que no futuro, né, a gente tenha realmente essa não impressão, redução significativa, né, Luísa? Isso aí, exatamente. A intenção é sempre imprimir, porque a imagem que foi feita digital, ela tem que ser avaliada digitalmente também. A melhor forma de você enxergar uma imagem digital é numa superfície, numa plataforma digital também. Até porque exatamente. A gente tem aí visualizar essa imagem, né? A gente tem zoom, brilho, contraste, a gente tem ferramentas muitas ferramentas. Então, assim, essas ferramentas vão auxiliar no diagnóstico, enquanto exatamente. a impressão a gente não tem ferramentas para utilizar. E ao contrário do que muita gente pensa, a impressão não mostra mais do que o digital. É muito pelo contrário, o digital mostra mais do que a impressão. Tá? Isso. Aí tem o viewer, né, que a gente colocou aqui do programa. O que é o viewer? É a melhor forma da gente enviar, então, o exame. É um viewer, é um visualizador, né, Luísa? Não chega a ser aquele programa que nós temos, que nós fazemos, descrevemos, né, visualizamos, com todas as ferramentas, mas ele possibilita ao cirurgião dentista trabalhar já no seu consultório com aquele volume adquirido. Então, a gente começa a educar os nossos profissionais enviando o viewer, né, para ele, né, para que a gente não imprima, então, né, e o profissional vai ter o diagnóstico mais preciso com esse viewer, né? O viewer, ele, na verdade, ele vai ser o quê? O dentista que fez ali o exame para você, ele fez através de um software. Esse software, ele vem com a possibilidade de você gravar, né, ou num CD, ou num pendrive, ou numa pasta, de gravar uma amostra desse programa com o exame do paciente. Então, ali nessa amostra do programa, quer dizer, vai um programa para você abrir esse exame, para você abrir os cortes do paciente, movimentar os cortes do paciente, para você fazer ali o que você achar melhor, planejar, medir onde você quiser. Dessa forma, você vai poder planejar de acordo com o que você de fato vai fazer com o paciente futuramente. Então, o viewer, você não precisa ter um programa, porque o viewer já é o programa, tá? Isso. Então, podemos descer aí. O DICOM. Qual a diferença do viewer para o DICOM? Isso é uma pergunta constante. O DICOM é a imagem bruta, a imagem como a gente exporta ela. O DICOM por si só não é possível ser aberta. Só pode abrir o DICOM se você abrir um programa. Então, você vai ter que ter um programa que leia DICOM, né, que leia esse formato DICOM, para você poder abrir. Pensa que é mais ou menos assim, olha só. Né? Então, se você não tem o pacote Office, você não consegue abrir aquele arquivo porque você não tem o Word. O DICOM, ele forma a extensão DCM. Então, se você não tem um programa que abra DICOM, você também não consegue abrir essa extensão. Existem programas hoje gratuitos, abertos, softwares abertos, direcionados para planejamentos, e você pode abrir o DICOM também.
Então, se você quer fazer o seu próprio planejamento, se você já tem um programa ou se você quer aprender isso e de alguma forma o visualizador não te atende, porque o visualizador tem algumas ferramentas, você pode lançar a mão aí de baixar um programa de visualizador da Icon para poder você abrir o seu paciente, tá bom? Só vou emendar uma perguntinha aqui. O Odair, ele tinha feito, no começo da live, ele fez a pergunta, né? Como abrir a tomografia para fazer a navegação, né? Eu ia deixar para o final da live, mas é exatamente isso que você falou agora, né? Exatamente. Para se abrir o Daikon, né, você pode pedir para que te envie o visualizador, né? O Daikon simplesmente você não vai conseguir abrir no seu computador, né? Mas com o Viewer você consegue abrir. Inclusive, doutor Odair, se você quiser mandar seu e-mail para a gente aqui e pedir um visualizador nosso, eu te mando depois, tá? E aí você vai conseguir abrir o visualizador e ver navegar na tomografia, tá bom? Perfeito, é exatamente isso. Você precisa de um programa. O programa visualizador da Vatec é muito bom, é excelente. Ele realmente, a imagem é maravilhosa, é simples de mexer, é bem bacana. Então, eu aconselho não só o Odair, mas o restante aí do pessoal que quiser receber aí o visualizador para ver como funciona o programa da Vatec, eu aconselho fortemente. Tá? Isso, Luíse, a gente aconselha e a gente incentiva vocês, tá, gente? É extremamente importante o fato de vocês estarem aqui assistindo e interagindo, perguntando, muitas dúvidas vão surgir, mas realmente entre em contato, eles estão disponibilizando, vocês vão ver como que vai ajudar vocês, né? Até no próximo slide aí que já tá aí, que a gente vai falar de quando então que eu vou pedir tomografia, quando que eu vou usar esse Daikon, né, Luíse? Preciso saber abrir, preciso do visualizador, né? Então, sejam curiosos nesse sentido. E aí, vamos entrar então e falar quando que nós vamos solicitar uma tomografia, gente. Hoje, na odontologia, todas as áreas da odontologia estão sendo beneficiadas por meio, né, dos estudos científicos aí, sempre com embasamento científico, tá? Isso é importante, não é da cabeça de ninguém. Então, isso vem da literatura, dos trabalhos, mostrando, comparando os exames convencionais com a tomografia e o que a tomografia vem para ajudar. Então, isso aqui, antes da gente ler o que está falando aqui, esses slides, vocês podem ir já lendo, eu queria ressaltar isso, que em nenhum momento a gente vai, a primeira coisa, lançar mão da tomografia. Não, nós vamos olhar o nosso paciente, ver o que ele precisa e de acordo com o que ele precisa e com o que a gente já tem, né, falado na literatura, às vezes a gente não precisa solicitar outros exames radiográficos. Por exemplo, métodos de localização de Clark, às vezes na visualização de uma panorâmica, de um canino retido, né, vamos falar para vocês entenderem, lá o 13 e 23 retidos, tem lesão associada, tá? A relação do dente com as estruturas adjacentes na própria imagem panorâmica nos dá algumas dicas, tá? Que existe relação de proximidade com essas estruturas e daí a gente já pode partir então para a solicitação de um exame como a tomografia. Compreendem? Então, hoje, todas as áreas, ortodontia, periodontia, implantodontia, não preciso nem falar nada, né? A endodontia, que é implanto e endo, é o que a gente mais vê, né, na clínica, as solicitações. Então, isso que vocês têm que entender, todas as áreas estão se beneficiando, a gente tem que olhar o que é que eu quero saber desse paciente, né, Luísa? Para que a gente consiga entender qual vai ser a indicação. Aí a gente pontuou as principais indicações para vocês. Aqui no primeiro a gente tem quantidade, inclinação de rebordo para implante, tá? A gente vai falar muito de implante. Antigamente, quando nós não tínhamos a tomografia Cone-Beam, esse planejamento de implantes ela era feito por meio, né? Utilizando a radiografia panorâmica e, em muitos casos, já a tomografia multi-slice também. O que a gente vê hoje é que ainda nós encontramos muito, né? Eu recebo, Luísa recebe, a gente torce o nariz quando recebe, né? A verdade é essa. Não deveríamos mais receber planejamento para implantes por meio de uma panorâmica. Por quê? Porque nós temos sobreposição de estruturas, tem região aqui, região anterior, onde a gente tem sobreposição da coluna cervical e tem variações anatômicas importantes que a gente não vai conseguir avaliar numa panorâmica.
tá? Então, o profissional tem que saber disso. E a gente vai ter que educar também os nossos profissionais e mostrar para eles aonde que a tomografia entra. E isso, obviamente, vai dar mais segurança para o profissional e para o paciente, né? Evitar intercorrências, a previsibilidade, tá? A chance do sucesso é maior. Então, é indiscutível isso, de implantodontia hoje não se utilizar a tomografia. Mas sabemos também que às vezes tem muitas regiões que o acesso à tomografia é mais difícil, o paciente não tem condições. Então, a gente tem que realmente olhar para cada situação de uma maneira única, né? E entender como a gente vai poder trabalhar com aquele paciente, tá? Então, falar de implantodontia, a gente pode avaliar a região que vai receber o implante ou aquele implante que já foi feito, né? Como que tá a osseointegração. Nós utilizamos para avaliar elementos inclusos, né? Dentes inclusos e a relação com estruturas anatômicas adjacentes, com as raízes dos dentes adjacentes, tá? A relação de diâmetro dessas raízes, das tábuas ósseas, vestibular e palatina, o que a gente falou, a dimensão, né? A largura, a altura, qual que é a real proximidade das estruturas. A tomografia vai dar, coisa que os exames bidimensionais não vão nos dar com certeza, tá? Avaliar o grau de reabsorção radicular, as trincas e fraturas dentoalveolares, tá? Então, aqui a parte da endodontia, os canais radiculares, forma, número, tá? Anomalias da articulação temporomandibular, tá? Então, o exame de tomografia ele vai nos permitir avaliar os tecidos duros da ATM, tá? Então, disco articular não é para ser avaliado em tomografia, tá? Nós vemos tecido duro, disco articular já é um exame de ressonância magnética, tá? Mas nós temos alterações que acontecem às vezes nas estruturas ósseas, tá? Aplanamento, erosão, processo osteofítico, tá? E aí a gente vai conseguir avaliar, tá? Por meio da tomografia com uma maneira precisa, tá? Delimitação e avaliação de patologias, obviamente, tumores, tá? Lesões malignas, lesões benignas, avaliar os seios maxilares, tá? Então são as maiores cavidades revestidas de epitélio que tem ar no seu interior, estão na maxila direita e esquerda. Por isso que muitos otorrinos, tá? Estão se utilizando da excelente qualidade de imagem da tomografia odontológica para avaliar a parte médica ali, tá? E aí a relação de odontologia e medicina que a gente fala tanto que existe, tá? Existe e a gente precisa entender, né, aonde entra cada um. Pacientes portadores de fenda palatina e realização de planejamento cirúrgico virtual. Então, aqui nessa parte eu falo assim para vocês: quando que a tomografia ela é palpável no consultório de vocês? Eu pergunto. Ou na clínica? Ela é palpável quando vocês mostram para o paciente como ele é, como ele vai ficar. O que a tomografia vai trazer de benefícios para ele, tá? Então você pode ganhar o seu paciente nesse momento que você solicita o exame e com esse exame você mostra tudo, todas as reais condições, o que é que vai acontecer e oferece um plano de tratamento para ele com segurança. Ele vai realmente se sentir, né, bem cuidado e, obviamente, vai ser o seu paciente aí, tá? Estamos no slide da conclusão. Acho que isso já tem a ver, né, Luíse, com o que eu estou falando. Oi? Eu acho que isso que eu acabei de falar, né, da previsibilidade, o que a tomografia traz, como que ela se torna palpável no consultório. Por que eu falo isso, gente? Porque quando a gente fala de tomografia ou radiologia, às vezes as pessoas, né, ou tem medo, ou não quer saber porque acha difícil. Por isso que eu parabenizo todo mundo que ficou aqui até o final com a gente, para ouvir essa conversa aqui, tudo que a gente está trazendo, que é de extrema importância na rotina clínica do profissional, tá? Então, esses exames imaginológicos trazem tudo de melhor, se a gente conseguir trabalhar, entender o que ele é e como que eu vou trabalhar com ele, tá? E cada vez mais ele está aí na nossa rotina, as pesquisas mostrando as utilizações, né, as aplicabilidades nos procedimentos odontológicos. E agora, né, é com a gente, é com vocês, que a gente consiga cada vez se utilizar melhor desse recurso. Né, Luísa? Eu acho que tem uma tendência mercadológica. Até pouco tempo atrás falava,
ficar pedindo tomografia para tudo, né? A gente não vai ficar pedindo tomografia toda hora. Só que aí não era toda hora, tipo, era nunca, né? Então, a gente vem percebendo um aumento no volume de tomografia dentro das clínicas odontológicas, porque os profissionais começam a entender melhor a tomografia odontológica. Então, uma coisa que eu vejo os profissionais às vezes ficarem muito surpresos até, é quando a gente expõe casos clínicos de insucesso. Que aí sim o profissional vai pedir a tomografia computadorizada para ver o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Uma tomografia computadorizada, quando ela é solicitada, ela evita que você faça aí você tem um problema durante uma cirurgia, que você seja pego de surpresa numa região. Um exemplo que eu dou muito, que a gente deu até ontem, né, Bia, na nossa aula de tomografia na odontologia, foi sobre seios maxilares. Então, por exemplo, aquele dente incluso lá, aquele 18, 28 incluso, você olha e fala assim, isso aqui tá moleza, eu vou tirar rapidinho. Aí você pega e tira e vem o seio maxilar junto. E aí você olha e fala, meu Jesus, o que eu vou arrumar com esse paciente? E aí, se você não sabe o que fazer, você pode acabar gerando aí nesse paciente uma comunicação bucosinusal, o paciente vai ficar com uma inflamação terrível no seio maxilar, vai tomar água, vai sair vai sair pelo nariz, porque vai entrar pela boca, né? Vai entrar pela comunicação, vai acabar saindo pelo nariz. Então, assim, a gente tem que estar muito atento para as indicações dos exames, porque às vezes a gente vai ter menos dor de cabeça. E a gente sabe o quanto que isso hoje é impagável, né? A gente trabalhar com segurança, com tranquilidade, a gente trabalhar com certeza, a gente trabalhar com previsibilidade. Exatamente, Luiz. Então, o que a gente fala cada vez mais nós temos avanços na tecnologia, cada vez mais, por exemplo, a Vatec vai dar para a gente opções melhores ainda de softwares, eu tenho certeza, de avanços, né? A gente falou aí do recurso, da ferramenta que reduz os efeitos aí gerados pela beam hardening, né? Devido aos metais nas estruturas dentais. Então, assim, isso aí, gente, é inquestionável. Cada vez mais nós estamos avançando. E todo mundo tem que ir nessa onda, tá? Acompanhando esse desenvolvimento, porque a odontologia não vai regredir. A gente só vai caminhar. Então é isso, sabe? Estejam cada vez mais abertos a receber esse conhecimento e para poder oferecer o melhor para o nosso paciente, né? E acredito que é isso que nós tivemos aqui para passar com esse e-book maravilhoso que ficou, todo esse conteúdo lindo. É verdade. Bom, então o pessoal falou aqui que vocês vão receber o link, o QR Code com o link para vocês baixarem em primeira mão esse e-book, tá? Essa aula tudo que a gente falou aqui foi baseado no e-book, que é exatamente isso daqui que vocês estão vendo. Tem muita informação legal aqui dentro. E eu vou colocar um QR Code, que daí lá vocês vão conseguir baixar esse material em primeira mão realmente, tá? Todo esse material que a gente viu, acompanhou, vocês vão poder ter aí para depois compartilhar, ler, estudar, mostrar para os alunos, né? E tudo mais. Enfim, nós estamos com o curso para a gente lançar para a turma de iniciantes, sim. Acompanhe a gente nos nossos canais de comunicação, que vocês vão saber, tá? A gente está aí, mais uma semana a gente lança ele. Exatamente. E continuando o que eu estava falando, se vocês tiverem qualquer dúvida, se não perguntou por algum motivo, se lembrou depois, procurem a gente lá no Instagram, mandem uma mensagem pra gente, porque a gente está sempre disponível, a gente adora trocar ideia com vocês. E eu tenho também alguns outros e-books publicados, então tem um outro e-book que ele é complementar a esse e-book que a gente escreveu, o ABC da tomografia, tem uma tomografia computadorizada básica, tem outras informações de tomografia lá nele, são muito legais, eu vou deixar o site aqui, mas o site é llradiologia.com, vou deixar aqui nos comentários, tá? Gente, para quem não, a maioria das pessoas conhecem a gente lá pelo Insta, pelo trabalho que a gente faz, a Luíse e eu, e nós duas juntas fazemos um trabalho também que é de curso, né? A Luíse também tem o trabalho que ela faz
o que eu faço e nós duas juntas. Por isso que estamos juntas aqui, que a gente produziu juntas e a gente convida vocês para adentrar nosso universo, né? Radiológico, odontológico. Então, assim, gente, eu queria agradecer, né, em nome da Vatec, a presença de vocês, a participação de vocês, o tempo e a belíssima aula realmente que vocês fizeram e mostraram de uma maneira fácil de entender que a imagem já faz parte do nosso dia a dia e não parece ser tão complicado, né? Basta, igual a doutora Beatriz falou, ser curioso, né? A gente ser curioso e começar a entender um pouco mais. E até uma dica, né, que vocês deram peçam o viewer, né? Isso. O viewer fica disponível. Então, nós também, geralmente quem pede o viewer pra gente são radiologistas que querem comprar o equipamento, né? E ele quer ver, experimentar a imagem. Mas realmente vale para os dentistas que querem experimentar um pouco da tomografia, mexer nas ferramentas, solicitarem os viewers também. A gente já tem isso pronto, a gente consegue mandar, disponibilizar. Então, é querer ser um pouco curioso mesmo, mexer na plataforma no computador, né? Deixar de imprimir, deixar de ser do modelo um pouco mais convencional e realmente estar mais plugado e conectado, que é o que a gente está hoje, né? O dia inteiro, né? Então, exato, Paulo. Realmente, sejam curiosos, né? Dentistas e radiologistas, peçam os viewers, aprendam, fuçem, né? Peçam ajuda para as doutoras aí, né? As dicas. Então, acho muito, muito válido, muito bacana. Tá? Show, Paulo, é isso mesmo. A gente está aí para descomplicar. Muito obrigada novamente a todo mundo que comentou. Isso serve como incentivo ainda mais para a gente, né? A gente está sempre crescendo, estudando. Eu falo assim, gosto do conceito do Long Life Learning. Vocês já ouviram? Lá da década de 70, velhinho já. Mas é o quê? A vida inteira a gente vai estudar. Somos eternos estudantes. Então, vocês são, a gente né, Paulo? Cada dia aprendendo com equipamentos novos, softwares. E é isso, gente. Obrigada. E com duas professoras como vocês, não tem quem não queira aprender. Então tá aí disponível para todo mundo. Tá todo mundo disponível aí para quem quiser aprender, fuçem e perguntem depois. Elas estão, hoje em dia a gente deixa muito aberto, elas estão abertas a responder perguntas e tirar dúvidas. A Vatec também sempre está disposta a ajudar. Então esse movimento aí é todo mundo junto, de mãos dadas, né? Mãos dadas para que realmente a imagem faça parte do nosso dia a dia, né? Sem ter esse medo ou essa desconfiança, né? De criar um outro mundo, né? Isso. E que faça com segurança, né? Então, sem medo e com segurança. Sempre Show de aprendendo. bola. Isso mesmo. Gente, então, muito obrigado. Eu vou encerrar a nossa live hoje. Obrigado pelo tempo de todo mundo. Se estender um pouquinho mais, mas foi muito bacana. Até o finalzinho o pessoal ficou e agradeceu bastante. Então, parabéns a todos. Muito boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Beijão.